Nesse vídeo, contaremos a incrível história do menino de rua que se tornou um empresário de sucesso e criador de um império bilionário. Eloy Dávila de Oliveira nasceu em Esteio, no Rio Grande do Sul. Desde cedo, sua vida foi extremamente complicada. 14º de 15 filhos, Eloy perdeu a mãe no parto de seu irmão mais novo, quando ele tinha cerca de 3 anos, e por conta disso, praticamente não tem lembranças da mãe. Após a morte de sua mãe, seu pai optou por dar todos os filhos. Uma de suas irmãs, já casada, com apenas 14 anos, decidiu lhe criar. Com ela, ele viveu com mais alguns irmãos e teve uma certa dignidade. Porém, seu cunhado era alcoólatra e por vezes ficava extremamente agressivo, o que fazia com que a convivência se tornasse insustentável. Para ajudar no sustento de casa, Eloy vendia pastéis caseiros nas ruas da cidade. Eram comuns as vezes em que o garoto não voltava para casa, pois muitas vezes pegava carona em bondes ou ônibus e se dirigia até o centro de Porto Alegre. Por conta dos episódios, Eloy apanhava frequentemente de seu cunhado quando chegava em casa, o que o trazia ainda mais sofrimento. Somados estes fatores, aos 8 anos de idade, Eloy decidiu fugir de casa e ir para São Paulo, após ter ouvido de alguns amigos que São Paulo era a terra de oportunidades. A chance de ir embora ocorreu quando seu cunhado lhe pediu para comprar uma garrafa de cachaça e um maço de cigarros. Com o dinheiro, Eloy partiu rumo a São Paulo, pedindo carona para diversos caminhoneiros nas rodovias de Esteio até a capital paulista. Ao chegar em São Paulo, Eloy passou vários dias nas ruas, pedindo esmola e eventualmente trabalhando como guardador de carros. Porém, dias após sua chegada, ele foi encontrado pelo juizado de menores e, por não ter documentos, foi mandado de volta para Esteio. Por lá, seu pai o resgatou da delegacia de menores. Mas, decidido, Eloy fugiu algumas semanas depois, novamente para São Paulo, também pedindo carona nas estradas. Na capital paulista, o ciclo se repetiu e ele foi preso novamente pelo juizado de menores e outra vez mandado de volta para casa. Mas dessa vez, ele conseguiu voltar para São Paulo de uma forma mais simples. Depois de ter convencido um grupo de funcionários de uma concessionária Volkswagen a fazerem uma vaquinha para que ele pudesse conseguir uma passagem para São Paulo. Para conseguir a ajuda, Eloy disse que precisava voltar para São Paulo para encontrar alguns familiares. Vivendo nas ruas e eventualmente conseguindo dormir em abrigos, Eloy passou a desempenhar atividades informais, como lavador e guardador de carros, mas também conseguiu alguns empregos para executar funções relativamente simples. Em um destes empregos, Eloy trabalhou em uma padaria, mas logo se desentendeu com seu patrão, que o chamou de burro. Em retribuição, Eloy chamou o patrão de corno, o que lhe rendeu um soco na boca que o fez perder os 2 dentes da frente. Tempos depois, Eloy conseguiu um emprego em uma loja de malas. Por lá, ele conheceu um senhor aposentado que lhe ofereceu abrigo. Mas, para ter este abrigo, Eloy teria que ajudar nos afazeres da casa, e ele conta que fez praticamente de tudo por lá. Mesmo com a ajuda, ele sentia que sua presença incomodava a rotina da família que o acolheu, e assim ele decidiu voltar para as ruas. Mas, já adolescente, aos 12 anos, Eloy passou a ter dificuldades de arranjar dinheiro, já que as esmolas não eram as mesmas do que para uma criança. Nesse momento, Eloy ouviu falar sobre uma nova oportunidade: ir para o Rio de Janeiro. Segundo seus amigos, o Rio de Janeiro era a nova esperança de ter uma vida melhor. Para isso, Eloy teria que tirar documentos para tentar um emprego formal, sem ter medo de ser preso novamente. Porém, para conseguir os documentos, o caminho não foi fácil, e Eloy recebeu algumas negativas. Sem família, sem documentos e sem esperança, Eloy um dia chegou a pensar em tirar a própria vida, enquanto olhava de cima do viaduto do chá. Ainda assim, ele decidiu prosseguir e, enfim, conseguiu os documentos que precisava. Com os documentos e uma carteira de trabalho, Eloy juntou as pequenas economias que acumulou fazendo diversos trabalhos pelas ruas paulistas e rumou à cidade maravilhosa. No Rio, Eloy conheceu o mar e ficou tão maravilhado que ficou na praia durante um dia inteiro, até adormecer e acordar somente no dia seguinte. Por conta disso, Eloy teve insolação
e teve de ser internado em um hospital onde permaneceu por 14 dias. Mas, ainda assim, a aventura no Rio continuou. Depois de guardar e lavar carros, ele também passou a vender diversos produtos, como jornais, carnês do baú e bilhetes de loteria nas ruas de Copacabana. Nas proximidades do hotel Copacabana Palace, Eloy conheceu um funcionário de uma companhia de viagens chamado Paulo Tavares. Os dois se tornaram amigos e aquele encontro mudaria sua vida para sempre. O agente de viagens levou Eloy para a empresa em que trabalhava, a Stella Barros Turismo, uma empresa de turismo bastante consolidada na época. Por lá, Eloy conheceu a fundadora da empresa, a quem até hoje chama de Vovó Stella. Com o auxílio da empreendedora, Eloy foi admitido como office boy na empresa. Mas, alguns dias depois de sua admissão, Dona Stella percebeu que Eloy morava nas ruas, e então decidiu ajudar ainda mais o garoto. Primeiro, ela levou Eloy para a Universidade de Odontologia, onde o garoto recebeu um implante dentário, arrumando seu sorriso. Depois, ela conseguiu um sofá de 2 lugares em uma agência da empresa de turismo, onde Eloy poderia dormir. A partir dali, surgiria uma relação de grande carinho entre os dois. Graças à vovó Stella, Eloy pôde ter valiosos ensinamentos. Como só havia frequentado a escola até os 8 anos de idade, eram comuns os erros de português e as dificuldades para entender vários problemas e questões do dia a dia. Segundo o próprio Eloy, ele falava várias palavras de forma incorreta, como carça, carção e sordado. Rígida, Dona Stella fez com que Eloy aprendesse a língua portuguesa e deu a ele vários ensinamentos que foram essenciais para que ele tivesse um futuro melhor. Na agência, Eloy fez uma série de tarefas, começando das mais simples e evoluindo para a emissão de bilhetes de viagem, contato com hotéis e prestadores de serviços, entre outras ações. Porém, essa escola dentro da agência foi muito difícil. Além das dificuldades com o português, Eloy também era gago, o que era mais um obstáculo a ser vencido. Ainda assim, ele logo também teve seus primeiros contatos com os clientes da empresa, e aos poucos foi dominando a habilidade de vendas. Com a vovó Stella, Eloy permaneceu até os 17 anos, quando decidiu voltar para São Paulo, para então se encontrar com alguns familiares que foram morar na capital paulista. Em São Paulo, Eloy se alistou para o exército e queria seguir a carreira militar. Após ser aceito, Eloy ficou apenas alguns dias, depois de ser mordido por um cachorro e descobrir uma doença pela qual ele não poderia continuar no exército. Sem perspectivas na carreira militar, ele conseguiu um emprego na Bradesco Turismo para trabalhar em meio expediente. Ao mesmo tempo, ele também conseguiu um emprego como vendedor na empresa aérea Linhas Aéreas Paraguaias, a LAP, mesmo sem falar uma palavra em espanhol. Para complementar a renda, ele também foi fiscal de plataforma na rodoviária em um turno de 3 horas diárias, o que, segundo ele, resultava em mais de 15 horas diárias de trabalho. Acostumado a vender desde criança e com os ensinamentos colhidos em 5 anos trabalhando na Stella Barros Turismo, Eloy se destacou na companhia aérea, sendo um ótimo vendedor. De cara, ele percebeu que havia uma dificuldade muito grande na indústria de turismo de realizar as vendas, e que muitas vezes o preço dos serviços não era o problema, mas sim a ausência de vendedores capacitados. Ainda assim, ele era tão bom em vendas que por vezes vendia mais passagens do que a companhia podia honrar, o que causou sua demissão da empresa 4 vezes durante os anos em que lá esteve. Em todos os momentos, Eloy tentava não perder as vendas e até criava alguns novos métodos de venda dentro da organização da empresa, eliminando intermediários ou até criando uma demanda maior do que a companhia estava acostumada a atender. Segundo ele, sempre sem medo de correr riscos. Após ser demitido e readmitido 3 vezes, no momento de sua 4ª demissão, Eloy decidiu criar seu próprio negócio na área do turismo. Mas o começo não seria fácil. Graças ao trabalho na LAP, Eloy pôde se estabilizar e passou a morar de aluguel. Anos depois, se casou e teve 2 filhos. Em busca de um horizonte maior, Eloy decidiu empreender, mas para isso precisaria de uma série de auxílios, já que na prática não tinha dinheiro para começar. Segundo ele, até mesmo a primeira mesa em que começou a trabalhar por conta própria era emprestada.
O primeiro trabalho por conta própria foi uma representação de uma empresa chilena que tinha 2 hotéis no Paraguai. Através de um amigo que tinha uma agência no Hotel São Rafael, em São Paulo, Eloy conseguiu uma mesa emprestada na agência e passou a atuar como representante dos hotéis da companhia chilena no Paraguai. Desse sonho, em 1974, Eloy criou sua primeira empresa, a Edo Representações Limitada. Além da empresa hoteleira, o empreendedor também conseguiu uma parceria com a antiga empregadora, para continuar vendendo bilhetes da LAP. Desde cedo, Eloy se destacou como vendedor, primeiro das reservas de hotel e depois também do bilhete de empresas aéreas nacionais e estrangeiras. Por conta disso, em 1979, ele criou uma marca, e assim surgiu a Flytour Viagens e Turismo, uma agência de turismo. Através da agência, Eloy passou a atuar também como representante das principais companhias aéreas da época. Em resumo, seu trabalho era intermediar a venda de bilhetes entre as companhias aéreas e as agências de turismo de diferentes cidades. Com grande habilidade em vendas, o empreendedor, em pouco tempo, conseguiu não só estabelecer um negócio na área do turismo, como também pôde contratar outros funcionários para lhe ajudar na empreitada. Crescendo constantemente o número de vendas de bilhetes, Eloy passou a treinar uma série de colaboradores, criando uma espécie de método de vendas que ajudou a Flytour a se consolidar como uma empresa importante no mercado de turismo. Segundo ele, um de seus segredos foi ter a humildade de aprender constantemente, mesmo que fosse através de fontes alternativas. Sem ter voltado para a escola desde os 8 anos, Eloy passou a aprender através da leitura de livros e revistas e, por conta de sua atividade, também teve a oportunidade de viajar para diversos destinos. A cada oportunidade, Eloy trouxe consigo diversos ensinamentos, que ele conseguia implementar no dia a dia de seu negócio. Sempre disposto a aprender, Eloy mantém até hoje uma rotina contínua de aprendizagem. Da mesma forma, ele desde cedo percebeu que era também importante ter a humildade para ensinar aos seus colaboradores as habilidades necessárias para o crescimento da empresa. Eloy acredita que, na realidade, não existe uma empresa, existem pessoas que estão envolvidas em um mesmo objetivo. E percebendo isso, ele criou um sistema em que as pessoas podem aprender e participar da operação da empresa, contribuindo com suas respectivas habilidades. Segundo ele, é essa convergência de planos que foi o ingrediente especial para o crescimento da empresa. Com uma enorme capacidade de vendas, a Flytour em poucos anos conquistou um posto de liderança no mercado nacional, provendo para Eloy uma situação financeira confortável. Mas, como todo empreendimento, a Flytour teve uma série de altos e baixos. Nos primeiros anos, a empresa experimentou uma série de planos econômicos nacionais, que traziam diferentes realidades para a empresa e para o mercado de turismo em geral. Sempre se adaptando e se reinventando, a Flytour alcançou o posto de líder de mercado em 1986. Mas nem mesmo a constante mutação da empresa foi capaz de evitar uma grande crise durante o Plano Collor, em que houve uma série de medidas econômicas duras, como por exemplo o confisco das poupanças. Ao mesmo tempo em que a situação econômica dificultava, o mercado de turismo aumentou bastante, trazendo também uma leva de empresários desonestos e gananciosos, que praticavam preços predatórios, tornando o mercado ultracompetitivo e muitas vezes até desleal. Em alguns casos, os concorrentes até mesmo abriam mão das comissões das empresas aéreas para conquistar os clientes. Se para algumas empresas essa manobra era viável, para a Flytour significava a ausência de toda a remuneração da empresa. E devido ao seu tamanho e giro mensal, era totalmente inviável. Na ocasião, a empresa chegou quase à falência, levando Eloy a ter de vender boa parte de seus bens pessoais para poder salvar a empresa. Mas, segundo ele, sempre sem medo de correr os riscos. No final das contas, ele acreditava em seu sonho. Em um empreendedor é fundamental isso, acreditar no que gosta e ir atrás, não desistir nunca. Eu acredito que o empreendedor precisa vender aquilo que ele construiu, aquilo que ele sonhou, o que ele empreendeu. Após se desfazer de alguns bens, Eloy conseguiu injetar na companhia o caixa necessário para atravessar as crises da era Collor. E mais do que isso, o empresário conheceu uma modalidade que faria com que a empresa aproveitasse o momento de crise e saísse ainda maior: o modelo de franquias.
Através do modelo de franquias, a Flytour poderia replicar em várias cidades o mesmo modelo de negócio que até então já tinha quase 20 anos, desde a abertura do escritório de representações de Eloy. Dessa maneira, a empresa conseguiu crescer imensamente com o impulso das taxas de franquia pagas por diversos empreendedores que decidiram acreditar no projeto da empresa, abrindo franquias por todo o país. Cada franquia também aumentava a zona de atuação da empresa e os novos empreendedores que aderiam à empresa também pagavam royalties mensais à franqueadora, aumentando as fontes e o volume de renda da empresa. Anos depois, a Flytour decidiu que não atuaria somente no mercado como intermediária de negócios, no chamado B2B, ou Business to Business. Ela também prestaria serviços ao consumidor final, no chamado B2C. Com esse portfólio diversificado, atuando tanto no B2B quanto no B2C, a Flytour alcançou em 1996 o posto de maior emissor de bilhetes aéreos da América Latina. Em 2006, a empresa se tornou um grupo empresarial e foi criado o Service Plus, um serviço voltado para atender os clientes em aeroportos do Brasil, com serviços de embarque, desembarque, entrega de bilhetes, documentos e vouchers, além de salas de apoio para os passageiros. Em 2007, a Flytour adquiriu as operações de turismo da American Express no Brasil e passou também a prestar diferentes serviços de turismo em todo o país. Em 2016, a Flytour se fundiu à concorrente GapNet e criou a Innovation Travel Brasil, uma holding de turismo com mais de 300 pontos de venda em todo o país, que tem Eloy como seu principal executivo. Além de atuar no Brasil, a holding tem escritórios em Nova York e Lisboa e também opera com uma série de parceiros em todo o mundo. Atualmente, são mais de 500 mil bilhetes de viagem vendidos todos os meses e um faturamento anual superior a 4 bilhões de reais. Porém, apesar de todo o sucesso, Eloy não se esqueceu de suas origens. Segundo ele, em todos os escritórios do grupo, ele mantém um sofá de 2 lugares, semelhante àquele em que dormiu durante os tempos de Estela Barros, para se lembrar sempre de onde veio. Ele também afirma que o seu negócio está apenas começando e sendo preparado para uma realidade que ainda está por vir. Para os próximos anos, o objetivo é dobrar o faturamento da empresa. Diante de todo esse contexto, a incrível trajetória de Eloy Dávila é mais um exemplo de como o empreendedorismo é capaz de transformar a vida das pessoas e de permitir que pessoas com as mais diversas origens possam criar os mais gloriosos futuros. E essa é mais uma história que merece ser contada em nosso canal. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!